Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, economista cristão, criador desse canal, e aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. E hoje nós vamos falar sobre qual que é o valor da ganância. Quanto custa a sua honra? Pesado, né? Mas só que isso ataca muitas pessoas e muitas pessoas às vezes cometem traições com seus sócios, com seus parceiros de negócios, com seu cônjuge, e às vezes o negócio tem mais a ver com dinheiro mesmo. Eu quero tratar sobre esse assunto de acordo com a Bíblia. Eu quero ler um texto que encontra-se no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, no versículo 14, 15 e 16, que diz assim, ó: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: O que me dareis? E eu lhe entregarei. E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde esse momento ele buscou oportunidade para traí-lo. Ou seja, Judas foi uma pessoa, um dos discípulos que conviveu com Jesus, só que ele aceitou trair Jesus em troca de dinheiro. Tem muitas pessoas que falam assim: nossa, Judas foi uma pessoa, um traidor barato, porque ele resolveu trair Jesus por 30 moedas de prata. Olha, se a gente for colocar pelo valor imensurável que é a nossa comunhão com Cristo, sim, ele foi um traidor barato. Agora, se a gente for trazer por relações humanas, Judas não foi um traidor tão barato assim. Até porque eu fiz algumas pesquisas, o que 30 moedas de prata comprava na época de Jesus. Se a gente der uma olhada na própria Bíblia, no capítulo 27, que é o capítulo seguinte, no versículos 6 e 7, ali está descrito que Judas, depois que ele entregou Jesus, que ele já tinha cometido a traição, ele caiu em si e viu que de fato ele estava errado. Eu vou ler um trecho um pouquinho maior, vou pegar desde o versículo 1 do capítulo 27, que diz assim: E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram um conselho contra Jesus para o matarem. E eles, maniatando-o, levaram-no e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Eu pequei traindo sangue inocente. E eles disseram: O que é isso para nós? Veja você isto. Ou seja, vamos traduzir? Problema seu, tá? Versículo 5. E ele lançou as moedas de prata no templo e partindo foi enforcar-se. Ou seja, ele estava tão afligido pela culpa que ele estava sentindo por ter traído Jesus que ele se enforcou. E ele pegou as moedas e jogou no pátio. O que os sacerdotes fizeram? E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-lo no tesouro, porque são preço de sangue. Tesouro aqui é como se fosse a oferta, aonde se coloca as ofertas das pessoas. Mas como eles sabiam que aquela moeda era o pagamento por ter traído Cristo, eles acharam melhor não colocar no tesouro. Ah, tudo bem, mas vamos lá. E, tomando o conselho, compraram a eles um campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Ou seja, eles compraram um campo, uma terra, um terreno, um sítio. A Bíblia não diz o tamanho do campo. Porém, eu fiz algumas pesquisas e, de acordo com os historiadores, era possível comprar uma pequena fazenda com 30 moedas de prata. Então, não era tão pouco dinheiro assim. Eu dei uma olhada quanto seria o tamanho de um sítio. E pelas pesquisas que eu fiz são bem variadas, tá? Mas só que pode ser por aí uns 10 hectares. Quanto é que custa um sítio de 10 hectares na sua região? Porque dependendo da região que a gente vive, isso pode ter preços diferentes. Mas só que eu tenho certeza que não é um valor financeiro tão pequeno assim. Então, na época de Jesus, onde ele estava vivendo, Judas pegou bastante dinheiro para atrair Jesus. E aqui eu quero trazer agora para a nossa realidade aqui no século XXI. Tem muitas pessoas que traem seus sócios, tem muitas pessoas que traem negócios, traem parcerias por ganhar dinheiro. E tem vezes que nem é tanto dinheiro assim como Judas aqui. Não estou falando que porque você está pegando muito dinheiro numa traição, você pode ter um perdão. Não, mas era muito dinheiro. Não, não é assim. Não.
Traição é traição, não interessa se é R$ 1 ou se é milhões. Aqui o caso de Judas, ele ficou tão triste, tão entristecido pela culpa que ele sentiu, que ele foi se enforcar. E não há salvação para ele, porque a pessoa que tira sua própria vida não tem salvação. Até porque a Bíblia diz que Deus dá a vida e ele tira, ou seja, nós não temos autoridade para tirar a nossa própria vida. Então Judas foi fazer alguma coisa que era contra os preceitos bíblicos. Agora, a orientação que eu quero trazer para você: não deixe sua mente ser invadida por um sentimento de trair o seu sócio, trair seu cônjuge ou trair qualquer pessoa por dinheiro. Na verdade, de acordo com a Bíblia, nós não devemos trair a ninguém, porque isso é pecado. Agora, quando é por dinheiro, é uma questão mais baixa ainda, porque isso dói muito e Deus não se agrada disso. Além disso, se caso você já fez isso, já fez uma traição, não vá se enforcar igual Judas. Peça perdão a Deus porque Ele é capaz de perdoar. Agora, aquele que foi traído é muito complicado, mas só que o ato de perdoar é uma graça. E quando a gente perdoa, nós nos aproximamos muito de Deus. Até porque na oração do Pai Nosso, a gente diz: perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos deve. Ou seja, quando você tem um ato de perdoar, você também alcança o perdão de Deus. E tenha certeza que perdoar é um ato que tira a sua carga, não a carga do outro. Você consegue viver uma vida muito mais tranquila quando você consegue perdoar. Mas só que assim, por que a traição dói tanto? Porque a traição normalmente é feita por pessoas que amamos, pessoas muito próximas da gente, cônjuge, amigos, parentes. Por isso que dói, porque a gente nunca espera uma traição ou um ato desse de uma pessoa que está próxima da gente, que a gente ama. Quando você sofre um revés de uma pessoa que está muito distante, você nem liga muito. Porque aquela pessoa não está naquele teu círculo de amizade, teu família, às vezes dentro da tua casa, como um cônjuge. Agora, quando uma pessoa muito próxima de você, isso dói muito. É verdade. Pense, isso também aconteceu com Jesus. E por que será que a forma com a qual Cristo teria de ser entregue para ser crucificado foi através de uma traição? Até porque se a gente lê as profecias, principalmente de Isaías, a gente já sabia que Cristo iria morrer. A gente já sabia que Cristo seria uma pessoa entregue para a morte. E Cristo também já sabia que ele seria uma pessoa entregue para a morte. Agora, a forma com a qual isso iria se discorrer na história, a gente não sabia. E por que Deus coloca uma traição no meio do caminho? E perceba que Cristo, quando ele foi traído, ele não se impressionou com isso. Veja o que está escrito no capítulo 26, a partir do versículo 48, que diz assim: então o que eu traía lhes deu um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é ele, segure-o rapidamente. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus disse: amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Ou seja, Jesus estava sendo traído, em nenhum momento Jesus esbravejou ou até mesmo demonstrou um espanto. Ou seja, Jesus sabia que ele seria traído. E eu tenho certeza que dentro dele não foi uma questão confortável, porque nunca é confortável ser traído. Deus colocou uma traição na história de Jesus, traído por um próprio discípulo, por um amigo, aquele que comia do prato de Jesus. E isso para a cultura judaica quer dizer que é uma pessoa muito próxima, aquela que molha o pão no molho no mesmo prato, ou na mesma tigela ou botija. Ou seja, é uma pessoa muito próxima. E Deus colocou uma traição na história de Jesus. Para quê? Para que nós tenhamos o aprendizado que é bem possível que em algum momento da tua vida, talvez você passe por uma traição. Seja de um amigo, seja de um parente, seja de um cônjuge. Eu não desejo isso a ninguém, porque é uma coisa muito dolorosa. Mas só que sim, isso pode acontecer. E Deus quer de nós que a gente tenha perdão, que a gente possa perdoar esse tipo de atitude, para que você também alcance o perdão de Deus. Eu quero trazer com esse vídeo que você não deve ser uma pessoa que se vende por dinheiro e trai uma pessoa muito próxima a você, até mesmo um parceiro de negócios,
por você lucrar um pouco mais, mesmo que seja uma pequena fortuna, como Judas aqui. Porque com o dinheiro que Judas recebeu para atrair Jesus, era possível comprar uma pequena fazenda. Ou seja, não era pouco dinheiro não. Era um dinheiro considerável aí. Talvez daria para resolver a vida de Judas. Mas só que mesmo por um dinheiro que possa resolver a sua vida, nada vale uma traição. Até porque isso é um pecado terrível. Ah, Deus pode te perdoar? Eu tenho certeza que Deus pode perdoar, mas só que você irá sofrer as consequências de você ter traído alguém. Até porque a Bíblia diz assim que de Deus não se zomba, o que se planta, se colhe. Então se você plantar uma traição, você pode alcançar até o perdão, mas só que você irá colher os frutos da traição. Por favor, não faça isso. Seja uma pessoa temente a Deus e não pense em ganhar financeiramente em cima de qualquer pessoa por uma traição. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e esse vídeo ser entregue para outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal do Economista Cristão para que você possa ser notificado assim que eu colocar os novos vídeos. E eu te vejo num próximo vídeo.